Consultoria Fest em leilão de imóveis. Vamos falar sobre isso. Vou apresentar para você uma oportunidade que pode mudar a sua vida, ok? Então vamos lá. O que é a consultoria Fest? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, tá? Ela é a sua porta de entrada nos leilões, mais especificamente nos leilões de imóveis, tá? Você vai ter essa oportunidade a partir de agora. Aproveite, tá? Eu sou Marcelo Caetano, o cara do leilão. E aí vou falar com você sobre como se dar bem nos leilões de imóveis, tá certo? Bom, então vamos lá. Aqui vai ser uma pequena aula, né, sobre isso. Conhecimento, tá? Para ter sucesso nos leilões de imóvel é necessário conhecimento, tá? É necessário outras coisas que a gente vai falar. E também existe o fator tempo, tá? Então, você precisa ter conhecimento sobre o negócio, oportunidade, atitude e trabalho. E a gente ainda tem o tempo correndo aqui para fazer com que as coisas aconteçam. Nada acontece sem o tempo, tá? Isso pressupõe atitude mais trabalho. Então, é isso que eu quero ensinar a você no nosso treinamento, na nossa mentoria, na nossa consultoria, na nossa assessoria. A gente trata desses assuntos: conhecimento, oportunidade, atitude e trabalho para levar ao sucesso, tá? Então, essa é a fórmula do sucesso, certo? Na linha do tempo, a gente vai ter os investimentos, né? Eles gerando resultados, a gente tem sempre altos e baixos, né? E tentando sempre uma expectativa positiva, tá? Quando alguém oferece para você alguma coisa diferente disso, por exemplo, nesse sentido aqui, ó, um crescimento exponencial absurdo num curto espaço de tempo, isso está com mais cara de golpe, tá, pessoal? Eu não vou citar nome nem de pessoas, nem de empresas, existe isso aí no mercado de leilões, existe no mercado de bolsa de valores, existe isso aí em criptomoeda, existe isso aí em imóveis, existe isso aí em todo lugar. Vamos embora, não vou falar nome de ninguém, não tem nada a ver com a vida de ninguém, tá? Vou falar sobre mim, tá? Como será o seu caminho do sucesso? Você já pensou nisso, pensando na sua carreira como um todo, né? O tempo, pessoal, é um fator muito importante aqui. A gente pode pensar na nossa carreira aí desde a nossa infância, né? Até a data de hoje e até lá na frente o futuro, tá? Então a gente tem aqui vários desdobramentos aqui de carreiras, né? Vamos dizer assim, e a gente vai analisar rapidamente alguns deles aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, o tipo que eu estou chamando de U, tá? Que é esse azulzinho aqui no gráfico, ó, que ele começa em determinado ponto, ele tem algumas perdas na vida, ele tem alguns ganhos, depois ele passa por perdas maiores, ele tem ganhos novamente, mas aí a idade vem chegando, né? E as perdas começam a se acentuar, às vezes ele até recupera alguma coisa, uma aposentadoria, alguma coisa assim, mas não é uma trajetória interessante, tá, pessoal? Se você verificar aqui, ó, né, ele partiu de um certo ponto aqui, vamos pensar aqui que você partiu talvez da situação de vida dos seus pais, você até evoluiu, mas no final das contas, né, você terminou pior, tá? Então, esse é o perfil que eu chamo de U aqui no exemplo, tá? A gente tem o perfil T, que é esse verdinho, né? Ele faz uma trajetória ascendente, em algum momento ele tem alguns problemas, ele tem perdas, depois ele se recupera, né? E termina melhor do que começou. Nós temos o perfil S, tá? Que é o amarelinho, ele também vem crescendo, tem reveses na vida, cresce de novo, mais alguns reveses, experimenta um crescimento bem importante, mais alguns reveses, cresce novamente, terminou muito bem aqui com relação ao ponto de partida do perfil S. E, finalmente, a gente tem o perfil R, né? O perfil R, ele começou aqui, às vezes, bem de baixo, né? Ele começou bem abaixo dos concorrentes aqui, ou dos outros perfis, né? Ele apresentou alguns ganhos, ele teve perdas e ele veio novamente evoluindo, evoluindo, teve novamente perdas, as perdas fazem parte da vida, né? E ele continuou evoluindo, perseverou, né? Insistiu e ele terminou numa situação muito interessante aqui, o perfil R, tá? Então,
O perfil complicado aqui, pessoal, que a gente quer evitar é o perfil U, né? Então, simplificando aqui, que é o azulzinho para você, ó, pegando apenas uma linha de tendência, ele começou em determinado ponto, né? Apesar de experimentar ganhos aqui na vida, mas olha como ele terminou, tá? Então, o que que eu quero ver com você? Como é que eu quero contribuir para você? Eu quero saber qual é o seu caminho. Eu posso te ajudar a enquadrar você em algum desses perfis, de preferência o T, o S ou quem sabe até o R, né? Então eu quero te puxar para cima, jogando para cima, tá certo? Então vamos lá, consultoria Fast, tá? Mas quem é você para afirmar isso, que você consegue me jogar para cima, tá? Bom, eu sou Marcelo Caetano, o cara do leilão, vou falar um pouquinho agora sobre mim, tá? Eu sou uma pessoa comum, uma pessoa parecida com você, talvez. Eu vim do interior para estudar em Belo Horizonte com 15 anos, né? Eu me formei técnico em eletrônica aos 18 anos. Esse foi o início da minha carreira profissional, certo? Depois, algum tempo depois, eu perdi pai e mãe rapidamente, tá? E isso trouxe, vamos dizer assim, um impacto, né, muito complicado na minha vida. Eu sofri muito com essas ausências, tá? Mas eu continuei trabalhando, tá? E consegui concluir meus estudos, mas no caminho aqui eu fiquei desempregado algumas vezes. Eu trabalhei em vários locais, em Minas, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eu passei por cerca de 15 empresas, tá certo? Lutei muito para me tornar engenheiro, consultor, investidor, perito e professor, né? Fui aprovado em vários concursos públicos, inclusive, tá? Mas foi tudo com muita luta, certo? Hoje eu sou casado, sou pai de um filho. Eu iniciei nos leilões há mais de 20 anos, na Bolsa de Valores há mais de 10 anos. Me sinto realizado pessoal e profissionalmente. Então, é isso que eu quero compartilhar com você, né? É a metodologia que me levou a colher esses resultados, tá certo? E hoje estou com a vida aí mais tranquila, tá certo? Será que você quer isso também? Então, vamos lá. Existe a fórmula, sim, do sucesso, porém, poucos conhecem essa fórmula. Eu mostrei a fórmula para você aqui agora, a custo zero, tá? Menos pessoas ainda conseguem usar corretamente. Então, eu posso até mostrar a fórmula para você, mas a chance de que você vai saber usar essa fórmula com sucesso sozinho é muito pequena, tá? Eu falo isso de experiência própria, certo? Então, como é que vamos começar no leilão de maneira rápida e barata? Essa é uma pergunta que eu venho ouvindo aí ao longo dos 20 anos, tá? Então, eu desenvolvi, né, essa maneira de trabalhar para responder essa pergunta, tá certo? Então, vamos lá. A resposta é: contrate a consultoria Fast, se ela estiver disponível, tá, pessoal? Não consigo deixar disponível o tempo inteiro, porque não é um produto apenas digital, ele envolve o meu trabalho, tá certo? Mas como é que funciona essa consultoria Fast, tá certo? Bom, ela funciona assim: você vai contratar os serviços de consultoria, você vai pagar apenas um pequeno sinal, você vai pagar aí menos que um salário mínimo, né? Consulte abaixo aí para você ver as condições. Pode, inclusive, parcelar, então vai dar um valor bem pequeno aí, muito pouco significativo. Você vai receber serviços prestados por até 12 meses, pessoal. Um ano, tá certo? É o meu compromisso com você, tá? O que que você vai receber? Você vai passar por uma entrevista e vai ser elaborado o seu perfil de arrematante, tá certo? Você vai receber auxílio para aprovar crédito, se for necessário, tanto em leilões judiciais quanto extrajudiciais. Você vai receber listas de imóveis da região do seu interesse. Você vai ter indicação de leiloeiros registrados, né, para que você trabalhe com mais segurança. Você vai receber indicações sobre a atratividade de cada leilão e uma análise de lance máximo recomendado, tá certo? Adicionalmente, você vai receber também dicas para desocupação e revenda desse imóvel arrematado, se for o caso, tá? Consulte também serviços opcionais que a gente tem para situações específicas e indicações aí de serviços e produtos com descontos especiais aí de parceiros, né? Tá? Então, vamos lá. E quanto eu pago no total, tá certo? Essa é a
Próxima pergunta que eu ouço, tá? Se você fizer uma arrematação nesse intervalo aí de até 12 meses, você vai pagar os honorários sobre essa arrematação. Você vai pagar um percentual sobre o valor da arrematação ou sobre o valor do desconto que você conseguiu. O que é o desconto? Tá, você comprou um imóvel de 300 e ele saiu por 200 mil. Então, você teve um desconto de 100 mil. Você vai pagar um percentual sobre esse 100. Ou seja, eu estou garantindo para você que você vai pagar em situações positivas. A outra opção é você pagar um percentual sobre o valor da arrematação. Você fez uma arrematação de 80 mil, você vai pagar um percentual sobre 80 mil. Então, consulte condições detalhadas, tá certo? E isso aí você paga a título de honorários. Então, você paga um sinal, recebe todo um trabalho que vai ser remunerado para trabalhar para você por até 12 meses, e se arrematar, você vai complementar esse valor, pagando, sim, o honorário devido, né, para cada situação. Lembrando, pessoal, que as vagas são limitadas, porque eu não consigo prestar um serviço tão personalizado assim para todos que me procuram, né? Aqui não é um serviço simplesmente um curso digital, aqui é um serviço de consultoria, certo? Tá, então, vamos lá. Finalmente, vamos começar, certo? Mas, e se eu não arrematar? É outra pergunta que surge muito, tá? Se você não arrematar em 12 meses, você não paga mais nada, mas veja se há disponibilidade para a sua região. Então, se você não arrematou, você pagou apenas aquele sinal que remunerou o meu trabalho, né, ao longo daquele período de até 12 meses, tá certo? Não arrematou, não vai pagar mais nada. Esse valor aí você consulta nas condições aí, mas eu te garanto aí que é um valor bem interessante, isso é menos que um salário mínimo, é menos que uma comissão aí de um advogado, é menos que cobra um contador e outros profissionais, talvez até menos que cobra um pedreiro, tá, pessoal? Então, vamos embora. Vagas limitadas. Se o serviço estiver disponível, pessoal, contrate agora. Eu não posso garantir essas mesmas condições para todos, tá? Insisto em falar. Então, garanta sua consultoria FEST agora mesmo. Compre via Hotmart, Eduz ou envie a palavra FEST no meu Instagram, no direto aqui, o cara do leilão. Se você estiver no YouTube, né, clique no link fixado abaixo para você acessar essas oportunidades, tá? Continuando, outras perguntas que eu recebo. Ah, tudo bem, é uma oportunidade legal, mas você está colocando isso aí na internet, muita gente vai comprar e eu vou ficar por último. Mas como é que eu faço para sair na frente da concorrência? Tá? Na consultoria FEST. Tá? O que eu recomendo nesse caso, então? Você quer performar melhor que a média, tá? Uma situação simples e barata. Sugiro você contratar também um curso online. Por quê? Porque você vai aprender mais sobre leilão de imóveis e você vai entender melhor aquele feedback que a consultoria FEST está passando para você. Quem sabe, com isso, nas próximas arrematações, você até já faz sozinho, né? Você aprende a andar sozinho, como eu aprendi, tá? Mas, como eu disse, vagas limitadas, tá? Outra pergunta para encerrar aqui, pessoal. Eu não queria perder o sinal, né? Aquele sinal que eu falei lá, que ele remunera o serviço, mesmo em caso de arrematação. Então, o que eu posso fazer para não perder o sinal? Bom, vou dar mais uma colher de chá. Há uma maneira, sim, de receber o sinal de volta após esse pagamento desses honorários, tá certo? Ou seja, em caso de arrematação. Caso não arremate, né, é diferente, mas caso arremate, existe uma possibilidade, sim, de você receber de volta esse valor do sinal. Mas aí eu vou deixar para a gente tratar disso pessoalmente. Me pergunte como, mas sim, é possível, tá? E, pessoal, vamos lá. Corre logo, porque tem cliente que já arrematou no primeiro mês, contratando a consultoria FEST, tá certo? A gente vai celebrar um contrato e a gente vai assinar esse contrato digitalmente. Eu vou te dar todas as instruções para que isso seja feito sem nenhum custo adicional, tá certo? E você vai passar a ser meu cliente de consultoria FEST. Então, garanta a sua consultoria agora mesmo. Tá certo? Bom, deixa eu explicar alguns detalhes aqui que talvez você não tenha entendido, não custa a gente dar uma repassada. Então, você vai ter uma porta de entrada para leilão de imóveis, tá certo?
e você vai ter um investimento inicial pequeno, bastante acessível, como eu disse, menos que um salário mínimo, você pode até parcelar esse investimento, e o maior risco é meu, porque eu posso trabalhar até um ano e recebendo apenas esse pequeno valor. Eu só vou receber um valor mais interessante realmente se você fizer uma arrematação. Então, vamos lá. Aqui a lógica, ó, tem alguns serviços incluídos, como eu já falei, por exemplo, perfil do arrematante, né, que vai partir de uma entrevista, né, um perfil seu, né, como arrematante, quais as condições, qual a sua situação financeira, a sua situação de crédito. Eu vou te dar auxílio para provar crédito, né, para participar dos leilões, tanto judiciais quanto extrajudiciais. Você vai receber listagens de imóveis da região do seu interesse, você vai trabalhar com leiloeiros registrados, vai ter aí dicas interessantes, né, sobre leilão de imóveis. Eu vou te ajudar para avaliar a atratividade de cada leilão, definir o lance máximo recomendado, qual o valor máximo que vale a pena pagar em cada imóvel, tá? Dicas para desocupação e revenda. Como eu falei, a gente tem serviços opcionais que podem ser consultados, contratados à parte. E aí, vamos lá, depois disso tudo, tá? O cliente arrematou? Não. Então, o que aconteceu com ele? Ele pagou o sinal apenas do pacote Fast, como eu falei lá, menos de um salário mínimo pode ser até parcelado, tá certo? E encerrado o trabalho, né? Ele não arrematou, eu prestei o meu serviço, por algum motivo a coisa não deu certo. Eu estou aqui para falar a verdade, nem todo mundo vai ter resultado, tá certo? Depende mais de você até do que de mim, tá? E vamos lá. O cliente arrematou, tá? Beleza, esse é o caso bem sucedido, a consultoria Fast já está rodando há algum tempo, né? E a gente tem essa experiência. O que acontece depois que o cliente arremata? Então, ele pagou aquele sinal lá no início, ele vai pagar o restante do pacote Fast. O que é? A gente vai já ter acertado previamente em contrato se ele vai pagar um percentual do valor de avaliação do imóvel ou se ele vai pagar um percentual sobre o desconto que ele teve naquele imóvel, tá certo? Simples assim, vagas limitadas, tá certo? Então, aqui, ó, letras maiores aqui para você perceber serviços incluídos e o que o cliente paga no caso de arrematação e no caso de não arrematação, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Espero que a gente consiga fazer um ótimo trabalho, que você não perca essa oportunidade, porque tem cliente que já arrematou até no primeiro mês da assessoria Fast e ficou felizão aí curtindo a vida, ok? Eu sou Marcelo Caetano, o cara do leilão. Vou ficando por aqui. Clique no botão aí, contrate o serviço Assessoria Fast. De preferência, contrate também aquele treinamento, vai te ajudar bastante. Vou colocar algumas opções de treinamento aí para você, adequado ao seu interesse, ok? Grande abraço e fui!